paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos aqui para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Vamos estar refletindo hoje no livro de Provérbios, no capítulo 16, o verso 3, que diz assim: Consagre ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Você já parou algumas vezes em situações adversas da vida e ficou se perguntando e até mesmo colocando diante de Deus em oração alguns questionamentos, algumas perguntas? Senhor, por que eu estou passando essa prova? Por que eu estou passando essa frustração? Ou muitas vezes questionando até a permissão de Deus para que algumas coisas aconteçam. Já aconteceu com você? E nós vamos aqui em Provérbios 16, 3, que diz: Consagre ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Existe um alinhamento aqui da palavra do Senhor que precisa e deve ser aplicado nas nossas vidas, que tem a ver com a consagração da nossa vida a Deus. A partir do momento que nós consagramos a nossa vida, temos o entendimento de que nada na nossa vida acontece por acaso, mas nós estamos ali submetidos à governança daquele que tudo pode. A governança de um Deus todo-poderoso, onde os planos de Deus não se frustram. E muitas vezes na nossa trajetória, nós caminhamos às vezes em situações que fogem do controle, nós caímos em frustrações, em chateações, e nós devemos então estar fazendo como o livro de Provérbios nos orienta: consagrar ao Senhor todas as nossas obras. Todos os nossos planos, desígnios, desejos dos nossos corações devem ser alinhados ao desejo de Deus para as nossas vidas. Quando nós consagramos a nossa vida nesse entendimento, nós vamos lidar de uma forma totalmente diferente nas adversidades das questões que acontecem na nossa vida, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e os planos de Deus nunca, jamais se frustrarão. Então, quando a gente tem esse entendimento, tudo nós colocamos diante do Senhor e nós sabemos que aconteceu de determinada forma porque foi a permissão do Senhor. Aconteceu de determinada forma porque Deus direcionou que acontecesse dessa forma. Então, existe aí uma conexão de uma pessoa, de um ser humano que está sob a total comando divino dos desígnios e projetos do Senhor. Essa submissão à sua vontade, essa rendição, nós estamos declarando para o Senhor que a nossa vida está na total dependência dEle, que a nossa vida está nas suas mãos. Então nós podemos declarar que a nossa vida está sobre o controle do Senhor e todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas existem sim os desafios da caminhada. Até que os planos sejam concretizados, nós devemos a cada dia romper em fé. Assim como nós aprendemos com o pai da fé, com Abraão. Ele recebeu uma promessa do Senhor, que através dele haveria uma grande descendência, onde seria um povo que seria separado para Deus. Abraão já tinha 100 anos e Sara, com 90 anos, estéril, humanamente impossível que os planos e projetos de Deus se estabelecessem na vida daquele casal e daquela família. E é assim que nós devemos romper em fé, confiar que as promessas de Deus são maiores do que os desafios que nós possamos enfrentar na nossa caminhada. E para que nós possamos alimentar a nossa fé, nós precisamos também da confiança, porque muitas vezes nós podemos vacilar, duvidar. Será que Deus está neste negócio, Senhor? Será que Deus está nesse percurso? A forma como as coisas têm se estabelecido, se mostrado. Então, às vezes, nós precisamos recuar. Será que nós também não entramos, às vezes, em dificuldades porque tomamos decisões que foram fora do direcionamento de Deus?
ou às vezes nós mesmos tomamos algumas atitudes que trazem, na verdade, um tempo maior de espera e de concretização das vitórias. E muitas vezes também nós nos arrependemos, porque agimos fora do direcionamento e também da autorização do Senhor para determinadas situações. E depois perpetua, então, as consequências dos fatos. Mas não significa que Deus perdeu o governo da minha e da sua vida, da nossa história. Significa que nós precisamos estar atentos, nós estamos consagrando de fato ao Senhor todas as nossas decisões, nós temos colocado todos os nossos planos e projetos diante daquele que tudo pode, e aí se estabelece uma trajetória, porque o tempo de espera faz parte de todo o processo de vitória do servo do Senhor. E esse tempo de preparo, nós precisamos estar atentos às sinalizações que vêm do céu. Nós recebemos várias sinalizações dizendo que Deus está no controle. É como se fossem peças de quebra-cabeça que vão se conectando e nós vamos tendo discernimento que Deus está direcionando determinada situação. São portas que se abrem, são pessoas que se ajuntam a nós, são conselhos que chegam até nós. Às vezes nós sentimos o vento soprando ao nosso favor, no sentido de Deus está enviando sinalizações de que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está enviando respostas de que está chegando o tempo da vitória chegar. E Deus não se atrasa. Deus não perde o controle. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus não se frustram. Então, o que nós precisamos é alinhar os nossos planos, consagrar os nossos planos, os nossos desejos aos desígnios daquele que tudo pode. Então, nós podemos descansar o nosso coração. Queria finalizar com os irmãos aqui no livro de Salmo 16:5. Vou estar lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que diz: Tu, ó Senhor Deus, é tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Então nós podemos declarar, se o Senhor está na direção da minha e da sua vida, nós podemos declarar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Então nós podemos descansar e podemos declarar a nossa vitória, mesmo antes que ela já tenha se tornado uma realidade, mesmo que antes que ela já tenha vindo à existência, nós podemos declarar que nós somos vitoriosos em o nome de Jesus. Que essa palavra venha penetrar ao nosso coração, ao nosso entendimento e que nós possamos, então, estar vivendo aí numa conexão sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa estar te abençoando cada dia mais e mais. Um grande abraço.